Nós vivemos, e eu quero falar sobre isso porque nós vivemos momentos muito conturbados. Quando eu falo vivemos momentos conturbados, eu não quero que a gente se concentre nos acontecimentos dos últimos dias, e bloqueio, e falta de combustível, e falta de abastecimento. Não, nada disso. Isso é só uma consequência e que que não nos cabe considerar, julgar e nem tratar num ambiente como esse. Eu falo da vida conturbada que nós vivemos no nosso mundo íntimo, da vida conturbada que nós vivemos nas nossas relações, na nossa convivência com as pessoas, em especial com aquelas que Deus oportunamente colocou de forma proposital ao lado de cada um de nós. É certo que a gente fala assim, Deus coloca pessoas ao nosso lado, e alguns vão dizer, mas há a questão da escolha, eu posso escolher com quem estou ao lado, mas a escolha está atrelada a situações, a condições, a momentos e a necessidades que cada um de nós tem de reparar, ou de espiar, ou de progredir, ou de evoluir, ou de aprender principalmente no campo de aprender a conviver com as pessoas. Esse é o objetivo final da nossa passagem atual pela Terra. E nós estamos vivendo tempos bastante conturbados. E às vezes nós dizemos que eu sempre digo para as pessoas que a sensação que a gente tem na sociedade como um todo, entre todas as pessoas, é que nós estamos meio ansiosos. Alguém aqui já deixou de ter ansiedade? Os mais jovens, então, nem se fala. Ansiedade, preocupação. Nossa, nós temos excessiva preocupação. Nós andamos preocupados. Nós andamos preocupados com o dia de hoje e com o dia de amanhã. E andamos preocupados e andamos tentando resolver problemas que ainda não existem. E nós despendemos muita energia com a tentativa de solução de problemas que ainda não existem. Às vezes a gente vai trabalhar de manhã, quem vai no metrô, no trólebus, no ônibus, ou quem vai no carro, tem a oportunidade de observar as pessoas. A gente que é palestrante para observar as pessoas porque a gente precisa falar deles, seres humanos. E a gente vê na condução ou no carro, pessoas falando sozinhas. Alguém já viu alguém falar sozinho? Alguém aqui já falou sozinho? Todos nós. Né? E o que as pessoas falam? A gente fica olhando no metrô assim, e as pessoas falam, e falam com veemência, alguns até chegam a gesticular, porque ficam tão, entram tanto no assunto, na conversa, que chegam a gesticular. Assim como no carro. No carro mais fácil, porque a pessoa fecha o vidro e acha que ninguém está olhando. Mas para no farol e a gente vê a pessoa falando e às vezes bravejando. E olha, não tem ninguém do lado. Aí, mas pode ser que ele esteja falando no telefone. Mas olha, muita gente fala, conversa, estabelece diálogos, tenta resolver problemas, indo para o trabalho principalmente. A gente sai de casa e começa a pensar, eu vou chegar lá e vou falar isto para fulano. Tal, e vai falando, porque precisa treinar, até a entonação, até o tom de voz. E aí a pessoa ouve e a gente imagina a resposta, e às vezes a gente até repete a resposta. E aí a gente dá a réplica e espera a tréplica, e assim vai naquele diálogo. Aí chega no trabalho, a pessoa com quem nós íamos nos confrontar, olha assim para a gente, de repente fala, oi, bom dia, sabe que eu estou feliz hoje? Aí a gente fala, e agora, o que eu falo? Agora quebrou tudo que eu preparei. Tudo aquilo que eu imaginei, eu não vou poder falar. Olha como a gente gastou energia desnecessária, esperando. E assim também, eu vou chegar em casa e sei que a minha filha vai estar com aquele quarto bagunçado, e vai estar tudo relaxado, e eu vou ter que chegar lá novamente e chamar a atenção. E a gente estabelece um diálogo com ela, e às vezes chega lá, ela vem e fala, mãe, eu te amo. Aí você fala, e agora, o que eu falo para ela? Vai falar que o quarto está desarrumado? E o seu quarto, filha, você arrumou? Dê um tapa. Né? Dê um tapa lá. Tá bom, se deu um tapa, tá bom. Porque, sabe, mãe, vai dormir de novo. Né? Para que vai ficar arrumando e vai dormir de novo? Né? Então, se é um menino, aí vai ficar preocupado, porque o menino larga a calça jogada no chão,
pisa em cima da cueca depois que tomou banho. Coisas que acontecem no dia a dia de todas as pessoas e que nós ficamos angustiados tentando resolver questiúnculas sem nenhum valor específico ou que agrega nenhum valor para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E nós vivemos ansiosos por resolver os problemas nossos, dos nossos filhos, porque ele precisa pensar no que ele vai fazer, e ele não resolve que faculdade ele vai fazer, não sabe, não estuda, e a gente fica angustiado. Olha como a gente sofre por antecipação. O problema é que nós vivemos angustiados porque nós percebemos, lá no nosso íntimo, lá na nossa mente que é a nossa inteligência astral, que é a nossa inteligência espiritual, nós estamos percebendo que alguma coisa está acontecendo e que nós não sabemos o que é. E nós detestamos surpresas. A gente fala que adora surpresa, desde que seja presente, desde que seja embrulhado com papel dourado. A gente adora isso. Mas surpresa na nossa vida, saber que vai acontecer alguma coisa que nós não estávamos programados esperando, nós não gostamos muito. E nós estamos percebendo que alguma coisa está acontecendo e que nós não sabemos o que é. E não sabemos o que é, então nós não temos controle. E quando nós não temos controle, nós ficamos inseguros. E quando nós ficamos inseguros, nós ficamos ansiosos. E a ansiedade é um problema atual. As pessoas vivem ansiosas. E nós precisamos educar também a nossa forma de ver e de entender e de perceber o que Jesus nos ensinou, que nós não devemos estar ansiosos pelo dia de amanhã, quanto mais pelo de depois de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A cada dia, basta o seu mal, basta o seu problema. Resolva os problemas de hoje. Você vai ter problemas para resolver hoje. Para que antes de resolver o de hoje, vai tentar resolver o de amanhã ou o de depois de amanhã? Pode ser que ele não surja, e pode ser que ele surja com menos intensidade. Nós queremos adivinhar as coisas. E pior é que nós acabamos transferindo isso para as gerações posteriores. Essa nossa ansiedade, essa nossa inquietude. E nós estamos ansiosos e estamos, às vezes, ensinando ou educando os nossos filhos, porque eu quero fazer um parênteses para dizer que educação não se dá na escola, e muitas vezes eu já ouvi mãe dizendo, eu pago escola boa, que é para eles educarem. Mas escola boa não é para educar filho. Escola boa é para dar formação acadêmica, dar informação, prepará-lo para a sua vida profissional, dar conhecimento, etc. e tal, pensamento lógico, tudo isso. Mas educação só se pode dar em casa. Porque a gente confunde educação, porque a gente tem lá Ministério da Educação, Secretaria da Educação. Isso que as escolas fazem, nós chamamos de educação. Mas isso não é educação. Se a gente procurar o conceito de educação, nós vamos perceber que educar é o quê? É retirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Esse é o conceito clássico de educação. Retirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Nós, como pais, temos a obrigação e a missão de educar os filhos. Se vamos cumprir ou não, é uma coisa que cada um vai responder pela forma como trabalhou, como educou, como fez. Mas, se nós queremos tirar de dentro dos nossos filhos o que ele tem de melhor, nós temos que transferir para ele também o que nós temos de melhor. Por quê? Porque nós somos seres humanos, como seres humanos nós praticamos coisas erradas, nós erramos para aprender, mas nós temos que ter consciência de que nós temos que passar para as gerações posteriores aquilo que nós temos de melhor, para que eles também possam desabrochar, permitir que saia de dentro deles aquilo que eles têm de melhor. E como é que a gente faz? E educar é a coisa mais complicada no que diz respeito à educação, no que diz respeito à família. Por quê? Porque a gente só vai saber se deu certo quando não tem mais jeito. Concordam comigo? Só vamos saber se a educação que nós demos para os nossos filhos foi boa ou não, quando não tem mais como voltar para reeducar, porque o tempo já passou. Né? E aí nós temos que imaginar que nós escolhemos fórmulas, jeitos de educação. E nós não podemos dar mais do que aquilo que nós recebemos ou mais do que aquilo que nós conhecemos.
Eu não posso ensinar o que eu não sei. E não posso dar o que eu não tenho. Mas nós temos que adquirir consciência, e por isso a doutrina espírita é consoladora. Ela vem nos ensinar que nós, como espíritos eternos, estamos indo e vindo várias vezes e nos reunindo em grupos familiares de afinidade, com mais ou menos afinidade, e nessas uniões, nessas passagens, nessas reuniões, nós estamos tendo grandes oportunidades de refazer relações e de tentar passar aquilo que nós temos de melhor para os nossos filhos. Porque eu posso passar, eu vou passar só o que eu sei é falar palavrão. Então eu vou ficar em casa o tempo todo ensinando para os meus filhos que se um papel cair da minha mão, eu devo chutar, me irritar, ficar irado e falar uma montanha de impropérios. É o meu jeito. E muitos dizem assim, as pessoas têm que me respeitar do jeito que eu sou. É verdade. Mas que a pessoa não está transferindo para as gerações posteriores o que ele tem de melhor, não está. Está transferindo o que ele tem de errado. Agora, isso, transferir o que tem de melhor é um esforço. E como é que a gente faz isso? Alguns acham que gritando é uma forma. As gerações anteriores, as gerações dos meus avós, dos meus pais, tinham uma filosofia de educação que era assim: o pai mordia e a mãe assoprava, né? O pai era bravo e a mãe contemporizava. Às vezes tinha exceções, mas a maior parte das vezes era assim. E os pais eram responsáveis por dar disciplina aos filhos. Eu me lembro que meu avô, até o meu pai, eles usavam uma filosofia muito clara: paciência curta, voz grossa e mão pesada. Era assim, gente. Então a gente falava assim: os filhos respeitavam os pais. Verdade. Eu digo que os filhos tinham medo dos pais, porque a mão era pesadíssima. E porque os castigos eram pesadíssimos. E quando um pai falava assim: a porta da rua é a serventia da casa. Alguém já ouviu essa frase, não? Todo mundo já ouviu. Eles cumpriam, porque eles não admitiam que eles falassem alguma coisa e tivessem que voltar atrás. Para eles era um castigo. Então, eles cumpriam aquilo que eles falavam. Então, a paciência deles era curta, a voz era grossa e a mão era pesada. E a gente olhava para o pai e sabia exatamente o que era para fazer. Não precisava falar. Agora, eu obedecia. Aí alguns vão dizer, uma parte era respeito, uma parte é medo mesmo. Confesso. Porque o bicho ia pegar depois. E a gente fazia molecagem, fazia traquinagem, eu fiz muitas, e muitas vezes entrei no couro. Digo para vocês, hoje em dia, bater no filho pode ser levado até para o conselho tutelar, né? Mas naquele tempo não tinha esse negócio, não. Agora, o que é que nós temos que fazer? Isso influenciou no meu crescimento, na minha evolução, na minha educação? Em parte, mas eu digo para vocês que numa parte muito pequena. Porque o que influenciou a minha educação não foi a mão do meu pai, não foi a paciência curta dele, foi os exemplos que ele deu. Os exemplos que ele deu. Então, a gente via, apesar de vez em quando ele falava, mas a gente via, ele me dizia: nunca deixe de pagar uma conta no vencimento. Se você não puder pagar, corra antes do vencimento e diga para o seu credor. Diga, honestamente, eu não vou poder pagar no vencimento. Não espere que ele tome uma atitude contra você. Aí ele falava assim: olha, se você tiver que falar a verdade, fale, mas não fale com crueldade. Olha só, e ele que tinha voz grossa. Se você tiver que falar a verdade, fale, mas não fale com crueldade. E o que é falar com crueldade? Você vê uma pessoa caída, alcoolizada no chão, e fala assim: levanta aí, seu bêbado. Estou falando a verdade? Estou falando a verdade. Mas é bom, ajudou, melhorou a vida dele? Não, ofendeu. Ofendeu, pelo contrário, afundou a pessoa. Mas eu vou dizer, mas eu só estou falando a verdade. E eu falo na lata. Eu falo na lata. Mas isso é crueldade.
Então, esses exemplos os pais precisam dar. Os pais precisam dar exemplos aos seus filhos de ser pontuais. Não é falar tem que ser pontual, é ser antes de falar. Os pais têm que dar exemplo para os seus filhos em não mentir. Dou um exemplo clássico que todo mundo aqui já viu, já presenciou. Toca o telefone, a criança brincando, e o pai pega o telefone e a mãe diz assim: se for fulana, diga que eu não estou. E o pai: ela não está, ela foi resolver um problema. E o filho, que está lá brincando, aparentemente, não está nem prestando atenção. A gente pensa que não, mas para ele, aquela mentira é uma coisa permitida, é lícita. Por quê? Porque minha mãe fala, a minha mãe faz. Depois, quando ele tiver 14 anos, a mãe vai dizer assim: onde é que você aprendeu a mentir para mim? Eu perguntei onde você estava, depois eu descobri que você não estava onde você falou. Onde você aprendeu a mentir? Talvez a juventude de hoje já vai dizer logo de cara, né? Aprendi aqui. E se não, vai dizer assim: quem é você? Já ouviram as crianças, os jovens falarem isso? Você tem moral para dizer para eu não mentir? Gente, nós estamos na época das crianças índigo, já ouviram falar, né? Crianças índigo, elas estão chegando de batelada. E elas são diferentes, e elas vieram para ajudar, mas vieram para tentar desmistificar algumas coisas que nós estamos carregando aí de geração em geração, de encarnação em encarnação. Então, o cuidado para tratar com os nossos filhos. Por quê? Nós incentivamos os nossos filhos a revidar. Aí nós temos o grande problema que nós temos hoje, qual é? A angústia que nós temos hoje. Segurança. Todo mundo está preocupado com a segurança. Todo mundo está preocupado com a violência. Mas será que nós ensinamos os nossos filhos a não violência? Ou será que nós ensinamos a ele que bateu, tomou? Comigo falou, leva, hein? E eles vêm. Ou seja, eu tenho que revidar. Eu ensino a revidar. Quando não, eu vejo, eu deixo o meu filho dentro do carro e por qualquer erro do motorista do outro carro, que eu também erro, todo mundo erra, mas quando eu erro, eu digo: poxa, será que não tem paciência para esperar? Cometi uma barbeiradinha, mas tudo bem, gente, o que é isso? Precisa ficar estressado assim? Mas quando são os outros em relação a gente não tem o mesmo tratamento. E a gente mostra para os filhos que a gente tem que falar alto, que tem que gritar, que tem que ofender, e quando não, a gente vai dizer para o filho assim, desde pequeno: olha, se na escola baterem em você, não venha reclamar. Meu pai falava isso para mim: não venha reclamar. Esse é um problema que você vai ter que resolver. Olha só, porque eu estou preparando um homem, ele achava. Então, a gente ensina: se você apanhar, bata também. Eu estou falando alguma bobagem aqui, gente? Acho que não, né? Então, nós incentivamos os nossos filhos a revidar desde a infância. E quando nós vemos duas crianças brigando por um brinquedo e é o nosso que leva vantagem, a gente lá no fundo pode não falar nada. Lá no fundo fala: meu filho é joia, viu? Olha, foi lá, arrancou o brinquedo da mão do outro e não afinou, não. Pegou para ele e tal. A gente fica feliz da vida. Ao invés de ensinar a dividir. No fundo, às vezes, se o pai da outra criança está perto, não, deixa ele brincar um pouquinho. Mas criança, sabe, criança é assim mesmo. E é assim mesmo, a gente vai permitindo que eles aprendam conceitos. E aí, a gente tem que ensinar os nossos filhos, inclusive, como eles devem tratar os pais. Boa questão, né? Por quê? Os nossos filhos nos tratarão da mesma forma como eles viram nós tratando os nossos pais. Eles vão aprender, gente. E às vezes a gente fica pensando: por que a gente tem filho que às vezes não dá a devida atenção, que às vezes nem telefona? Mas a gente fazia isso. A gente ia cuidar dos nossos pais. A gente, quando eles viram o exemplo, com certeza a probabilidade é muito grande de que eles façam a mesma coisa. Existe uma música que a Elis Regina cantava que diz assim: como é que é? Minha dor é perceber que apesar de
tudo o que fizemos, ainda somos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, nós aprendemos com os exemplos deles. E ela ficou angustiada com isso, porque ela estava pensando em revolucionar a juventude. Mas ela falou, minha dor é perceber que não adiantou nada a minha briga, porque nós somos exatamente como os nossos pais. Nós somos a educação que nós recebemos. Bem, quando a gente fala que a nossa angústia nos tempos atuais é a violência, e isso é um problema sério, porque nós ficamos tolhidos, nós ficamos presos, nós gastamos muito dinheiro com seguro, com segurança, com grade, com cerca elétrica, com tudo quanto é coisa de segurança, que a gente poderia estar gastando com outras, até com lazer. Mas a gente é obrigado a ter segurança. E a gente tem medo. E é aí que Jesus veio lá no Sermão da Montanha tratar. Aliás, o Sermão da Montanha foi o discurso mais importante já dito na humanidade até hoje. Nenhum discurso é mais perfeito do que esse. Nenhum discurso trata tanto, faz uma análise tão perfeita do ser humano como foi feito por Jesus lá ele traçou o perfil do ser humano e aprofundou nos problemas de cada caso para que a gente estudasse isso 2000 anos depois, não são 200 anos, 2000 anos depois. Aliás, Mahatma Gandhi, que todo mundo já ouviu falar, né, que é hindu, ele estudou numa escola na Inglaterra, fez direito na Inglaterra, estudou numa escola uma escola profissional, uma escola religiosa, e ele então era obrigado a estudar as questões, tinha aula de religião, estudou o evangelho todinho. Ele era um cara muito interessado, ele se aprofundou. E um dia, ele já estava de volta na Índia, e um sacerdote da igreja anglicana, que o conhecia desde a universidade, foi conversar com ele e falou, Gandhi, sabe uma coisa que me incomoda em você? E ele com aquela calma, pois não, o que é que eu estou incomodando? Ele falou, não, o que me incomoda é que você conhece o Evangelho, não conhece? Conhece. Você conhece Jesus, não conhece? Conheço. Então me responda, isso não, é uma coisa que não consigo conceber. Por que você não é cristão? E Gandhi fez aquele silêncio assim, para dar um suspense, e falou assim, olha, eu aceito Jesus e o seu Evangelho. O que eu não aceito é o cristianismo que vocês vivem. Assim, você conhece o Evangelho e vive uma vida, alguns sabem de cor o Evangelho todo, sabem a Bíblia de cor. E você conta um caso, uma dificuldade, e a pessoa vem com um versículo em cima que se adapta àquela situação. Ótimo, isso é consolador. Mas o problema não é conhecer, não é conhecer a letra, é vivenciar, é executar, é praticar. E Jesus, aliás, Gandhi falou para esse sacerdote, olha, eu vou dizer mais para o senhor, se um dia todas as bibliotecas do mundo se queimassem, e só se salvasse o Sermão da Montanha, a humanidade toda estaria salva. Olha só, ele diz, toda a essência do conhecimento humano, tudo que o ser humano precisa saber, está no Sermão da Montanha, para que ele possa se transformar. Olha só, gente, não é pouca coisa. E Jesus disse no Sermão da Montanha, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 9, ele diz o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E disse mais no 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí a gente fala, peraí, herdar o quê? Os mansos herdarão a terra, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A gente decora isso e acha bonito, coloca no quadro, e até às vezes pode ler todos os dias de manhã, e aquilo como uma relação poética é lindo,
Mas o que significa dizer que os mansos herdarão a terra? E o que significa dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? E nós vivemos num mundo conturbado, com ausência de pessoas dotadas de mansidão, com ausência de pessoas dotadas de pacificação, ou que estão dispostas a enfrentar os conflitos ou participar deles com um caráter pacificador. Porque a nossa tendência é, num conflito, é tomar partido. Eu estou do lado desse ou do lado daquele. Estou do lado A ou do lado B. Porque senão vem aquela história terrível e falsa que diz assim: o que não pode é ficar em cima do muro. Garanto para vocês que Jesus estava em cima do muro. Porque em cima do muro, a visão é dos dois lados. Quem está em cima, quem está no alto, olha e percebe tudo o que acontece ao redor. Quem está do lado de cá do muro, só sabe o que está aqui. É ignorante com relação ao que está lá. E quem está do lado de lá, conhece o que está do lado de lá e é ignorante com relação ao que está aqui. Se eu não conheço a pessoa que vive do meu lado, se eu não quero nem saber, porque eu sou tão egoísta, tão centralizador, que eu só quero saber de mim, eu não tenho interesse de saber dos sentimentos dela, como é que eu trato essa pessoa? Eu cuido de mim, eu estou do meu lado, eu defendo os meus interesses. Essa ainda é uma característica do ser humano, que evita que a paz se faça no mundo. E tudo que nós queremos era um mundo de paz. Mas nós queremos um mundo de paz em que os governantes que estão aí, não vou nem falar nomes, os governantes que estão aí, litigando, guerreando, ameaçando, falando grosso, e porque eu jogo lá, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e a gente está às vezes do lado de um e às vezes do lado de outro. Mas por quê? Isso colabora com que paz? E a gente acha que sempre tem que estar de um lado, quando nós devíamos estar é do lado da paz. E o lado da paz é a paz estar acima desses grupos, acima dessas opiniões, acima desses interesses, porque ali se defendem interesses particulares. E os interesses particulares conflitam com os interesses dos outros. A gente fala, mas o mundo é assim, gente, desde que o mundo é mundo, desde que o Império Romano, desde que os otomanos, desde que Hitler, não importa, todo mundo quis fazer, mas era o estágio de evolução que cada um está. Nós estamos sendo chamados a atenção para o momento de transformação que nós estamos passando. É por isso que nós estamos ansiosos. Alguma coisa está acontecendo, uma grande transformação está para acontecer e nós não sabemos o que é. E aquilo mexe com o nosso sentimento. Será que eu não posso fazer nada? Ou então, deixa acontecer, deixa a vida me levar. Isso é muito comum também, né? As pessoas não querem tomar a decisão ou fazer escolhas no sentido de promover a paz. Agora, como é que eu quero que tenha paz na minha casa? Aliás, paz em casa. Eu já vi uma vez, lá no passado, uma mãe que disse a seguinte frase: ó Senhor, eu só preciso de um minuto de paz. Alguém já ouviu uma mãe falar isso? Só preciso de um minuto de paz. E aí? Mas se for só um minuto, a gente resolve. Dá problema, não dá problema. É só se trancar no quarto, não acontecer nada, que em um minuto resolve. Fica em paz. Mas o problema é que no lar, nós também estabelecemos conflitos. Nós também somos egoístas. Nós também somos individualistas. No lar, nós queremos que prevaleça muitas vezes a nossa vontade. Nós não levamos em consideração a vontade e o interesse do outro, que Deus colocou propositadamente do nosso lado para ensinar alguma questão. E vocês já viram no lar alguém dizer assim: ó Senhor, me dá paciência. Já ouviram essa frase ou não? Essa prece, essa oração? Aí a pessoa que faz uma prece dessa parou para tentar ouvir o que Deus tem a dizer como resposta? Já imaginaram, não? Então vou dar uma hipótese. Quem sou eu para imaginar a inteligência de Deus respondendo à prece dos seus filhos? Mas eu vou dar só uma hipótese baseada
no que tem nos ensinado a doutrina dos Espíritos. Talvez Deus responda assim: filha, a pessoa que eu pus do seu lado é a melhor que eu encontrei para te ensinar a paciência. Se eu pusesse alguém que só te amasse, alguém que só te desse carinho, alguém que só te elogiasse, alguém que só te desse afago, como é que você ia aprender paciência com ela? Por isso eu coloquei esse filho que te dá trabalho. Porque ele, o tanto que você pediu, que eu dei. Eu coloquei para você a oportunidade de aprender a ter paciência. Mas você quer o quê? Que alguém coloque a mão. Vai lá para a sala de passe, gente. Coloque a mão ali e a gente pede: ó Senhor, me dá paciência. E aí, da mão do médium, entra paciência na mente da pessoa, e ela sai daqui uma pessoa paciente. Gente, vamos falar a verdade. Milagre não é assim, não existe. Nós temos que ter, até porque se fosse assim, que valor nós daríamos para a paciência? Porque recebe de graça. Não teve trabalho nenhum, não teve esforço nenhum. Tudo que nós temos que conseguir é pelo nosso esforço. É por isso que na educação dos nossos filhos, muitas vezes, os pais mais educadores dizem: não, quem tem que fazer a lição é você, eu posso te ajudar, mas você vai fazer e vai ter que se virar para aprender. Por quê? Porque o filho, quando aprender, ele vai perceber que ele teve mérito, ele teve o esforço dele para aprender. Assim como nós, seres humanos, que nós estamos aqui entre a prática do bem e a prática do mal. Eu ainda erro muito, eu sou tão pequenininho. Gente, ninguém é tão pequenininho, porque não existe filho de Deus tão pequenininho. Falar que a gente não é nada, eu sou uma pessoa insignificante, que é isso? Isso aí é ofender a Deus. Porque como é que Deus faz uma coisa insignificante? Como é que alguém pode imaginar que Deus produz algo insignificante? Algo sem valor? Quem não dá o valor somos nós, não Ele. Não Ele. Ele valoriza os seus filhos como obra da sua criação. Produz um ser humano. Tenta fazer um, para ver se é possível. Não vai conseguir. Agora, Deus produz e dá todas as oportunidades. E mais, a gente começa a dizer: mas eu não consigo me libertar das minhas tendências, tem algumas coisas que eu não consigo me livrar, eu tenho alguns vícios, eu tenho algumas más atitudes, maus hábitos, que eu preciso me libertar. Gente, vocês acham que Deus vai estar preocupado com o mau hábito de cada um? Você acha que Ele não tem mais o que fazer do que se preocupar com este únculas? Porque eu penso mal, porque eu julgo mal. Todo mundo faz, ou tem alguém aqui que não faz? Porque só santo não faz. Como não tem santo ainda, todo mundo está sujeito. O problema, aliás, o apóstolo Paulo dá um ensinamento muito objetivo sobre isso. Nós não seremos considerados pelo mal que fizemos. Gente, quer uma doutrina mais consoladora? Dizer: ninguém vai para o inferno, porque ninguém vai ser, no chamado julgamento, ninguém será considerado pelo mal que fez. Olha que coisa boa, gente. O mal não vai valer, não vai contar ponto. Mas Paulo completa o ensinamento dizendo: nós seremos considerados sim, pelo bem que fizemos, ou pelo bem que deixamos de fazer. Porque Deus dá a oportunidade da prática do bem para todos os seus filhos. E nós vamos responder. Lembra da parábola dos talentos? Deus dá como talento a oportunidade de fazer o bem para cada um dos seus filhos. Na possibilidade, nas condições de cada um. E cada um aproveita da forma como quer, tem livre-arbítrio, tem opção de escolha. Se aproveitou bem, será bem considerado. Se não, vai repetir, gente. Vai repetir, vai fazer de novo. Vai ficar tendo novas oportunidades. Se vai atrasar ou não, isso aí é uma escolha nossa. E Deus nos ama do mesmo jeito. O importante é saber que Deus não está preocupado com os nossos erros, mas está preocupado com o esforço que cada um de nós faz para nos libertar deles. Com o esforço que cada um de nós faz para nos afastarmos dos vícios, das más tendências, dos maus hábitos. Ele tá olhando, ele está observando, ele está anotando. É o esforço que eu faço, porque ele sabe da dificuldade que nós temos.
sabe? E não adianta querer enganar a Deus, não. Agora, gente, é que nem o fato do arrependimento, né? Antigamente, quando uma pessoa estava para morrer, o sacerdote ia na casa, eu cheguei a ver isso aí pessoalmente, ia na casa, tinha uns que até colocavam uma vela na mão do coitado. A pessoa já estava mal, assim, e quando punha a vela na mão, falava, acabou, agora estou mesmo no bico do corvo. Mas o sacerdote chegava lá e falava assim, você se arrepende de tudo que você fez? Quero saber o corajoso que ia dizer, não me arrependo de nada que eu fiz. Na dúvida, meu filho, o sacerdote está ali em nome de Deus, dizendo se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo, se eu disser que me arrependo, como se a gente pudesse negociar com Deus. Olha, eu me arrependi, viu? Fica frio. Dá uma piscadinha para o outro ainda. Gente, não dá. Deus sabe quem se arrepende. E arrependimento não é uma palavra. Arrependimento é um conjunto de atitudes que demonstram. Arrependimento tem que ser eficaz e não simplesmente de boca. Estou muito arrependido de tudo que eu fiz. E daí? O que isso melhora? Nada. O que melhora é reparar aquilo que praticou. Isso prova que quando a gente está realmente arrependido, a gente diz, eu quero reparar. Eu quero praticar o bem para aquela pessoa que eu prejudiquei. Olha só, isso é uma coisa muito complicada. Mas Jesus diz, bem-aventurados os mansos, e na época que nós vivemos, está faltando mansidão no coração das pessoas. Vocês percebem que até as crianças, quando são ainda bem tenra idade, a criança já sabe tudo que é certo e o que é errado. A gente fala, não, eles são inocentes. Gente, a criança faz uma coisa errada e olha para cima, para ver qual é a atitude dos adultos. Ou não? Porque a gente fala assim, nossa, desse tamanho já sabe que está fazendo coisa errada. Gente, isso está lá dentro, isso é do ser humano. Não é porque tem 6 meses ou porque tem 60 anos. Todos nós sabemos de antemão o que é certo e o que é errado. Nós temos noção. Nós sabemos que algumas coisas nós não devemos fazer e outras coisas nós devemos fazer. Jesus diz assim, o importante é ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Bom, manso, a pessoa mansa, é aquela pessoa afável, é aquela pessoa dócil. E olha, vai ser difícil encontrar, agora a gente encontra uns ou outros, mas é difícil. E assim, como é que a gente, calmo, uma pessoa paciente, ou está em estado de aprender a calma, em estado de aprender a paciência, essas são as pessoas mansas, em estado de ser brando, de falar palavras brandas, de já estar se policiando para não ofender pessoas. Isso é uma palavra mansa, isso é uma pessoa mansa. Quando vai se dirigir a alguém, e às vezes a gente está com raiva, a gente tem que, conta até 10 e fala, depois eu falo com você. Porque se deixar 10 minutos passar, não vai falar aquilo que falaria naquela hora, em que está movido por uma emoção deletéria. Então, a gente sabe, e a gente diz assim, e o que Jesus quis dizer com os mansos herdarão a terra? Bem, nós estamos passando por essa fase em que nós não conseguimos entender bem o que está acontecendo, que alguma coisa está acontecendo, está se transformando no seio da humanidade, e que nós ficamos ansiosos. Mas Jesus lá no seu sermão profético, quem tiver um evangelho em casa, Mateus capítulo 24 inteiro, fala desses tempos em que nós estamos vivendo agora. Segundo Chico Xavier, nós começamos a viver esse tempo, que é a preparação para a regeneração, a partir de 1953. Chico Xavier falou, é a partir daí, porque já tinha terminado a Segunda Guerra, já tinha tido alguns anos para que as coisas se assentassem, e nós entramos nessa fase. Nessa fase que nós estamos vivendo agora, Jesus disse o seguinte, os mansos herdarão a terra. Ou seja, ele disse, vai chegar um momento em que nós vamos separar o joio do trigo. Está lá no sermão profético, lá em Mateus 24. Nós vamos separar o joio do trigo. Esse momento vai chegar, vai separar. Por quê? Porque nós estamos aqui tendo muitas oportunidades de ter o direito, de ter a honra de permanecer na terra quando ela estiver melhor, mais segura, com pessoas mais pacificadas. Olha só, num mundo mais tranquilo, num mundo onde as pessoas terão mais confiança umas nas outras.
confiança umas nas outras. Pensam bem, em quantas pessoas nós absolutamente confiamos. E algumas pessoas, aquelas que passarem no teste, aquelas que esforçarem-se por conquistar essa situação, em melhorar a sua condição interior, essas pessoas continuarão tendo a oportunidade de permanecer na terra. Jesus não disse, os mansos herdarão o céu. Não disse, herdarão o nosso lar. Ele disse, eles herdarão a terra. Terão a oportunidade de aqui permanecer quando ela progredir, quando ela evoluir. E esse é o trigo que terá que ser separado do joio num determinado momento. Nós estamos vivendo este momento. A partir dessa época que nós estamos vivendo, nós já temos notícias de que aquelas pessoas renitentes no mal, os renitentes na violência, os renitentes na criminalidade, nos erros, eles não reencarnarão mais no planeta Terra. Por castigo? De forma alguma. Como nova oportunidade de até tentar ajudar pessoas que estão iniciando uma trajetória num planeta primitivo. Não vai ter micro-ondas, não vai ter geladeira, vai te sentir saudade daqui. E alguma vez você já sentiu saudade de alguma coisa que não sabe o que é? Nós temos saudade dos lugares que nós já vivemos e eram às vezes mais evoluídos do que aqui, né? Alguns de nós viemos de Capela e fomos expulsos do paraíso e ainda temos saudade. Agora que nós estamos começando a melhorar, se nós não fizermos justiça em estar aqui, né, quem sabe nós vamos ainda repetir de ano. Mas outros não herdarão a terra. Mas Jesus diz que os pacificadores não herdarão a terra. Porque os mansos são aqueles que já chegaram num ponto que são calmos, tranquilos, que já não se ofendem tanto, que já não tem esse negócio de não levar desaforo para casa, que já aceita a maldade do outro com uma certa complacência. Mas o pacificador não é esse. O pacificador é aquele que, quando vê um conflito, interfere no sentido de apaziguar. É moderador. Não vai para tomar partido. Você vê dois irmãos brigando, você está certo e você está errado, mesmo que você entenda assim. Por que é que você vai incentivar um a odiar o outro? Por que é que você vai incentivar um a dizer para o outro que tem razão e que o outro deve obedecer às suas ideias? Então Jesus está dizendo, nós precisamos de ter pessoas pacificadoras. Mahatma Gandhi libertou um país como a Índia, com uma população 4 ou 5 vezes maior do que a do Brasil, sem nunca disparar um tiro de arma de fogo. Apanhou. Bateram na cara deles, cuspiram na cara deles, mas ele teve força interior, eles tiveram força interior e libertaram a Índia da mão dos ingleses. E então a gente diz, mas Jesus disse, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os conciliadores. E ser chamado filho de Deus, alguém pode dizer assim, mas quem não é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, então para que eu vou ser chamado filho de Deus? O problema não está em ser chamado, o problema está em ter a honra de ser considerado. Olha, você é um filho de Deus por excelência, porque você já age como um conciliador. Porque vocês acham que Deus está a favor de quem na guerra Estados Unidos e Coreia? Na guerra da Síria? Deus está a favor de quem? De ninguém, todos são seus filhos. É um pai que deve padecer, ainda fica triste, preocupado, mas está lá, aceitando a todos eles, dando oportunidades constantes para todos eles. Assim como nós aqui, nós nos engalfinhamos por questões, às vezes de política, às vezes de religião, às vezes de família. Mas Deus não está do lado nem de um nem de outro. Deus está do lado do conciliador. Ele é o conciliador. É aquele que dá oportunidade. Por isso, aquele que for considerado, que for pacificador, ou seja, que aonde ele estiver, ele vai procurar levar a paz, ele será considerado um filho de Deus, aquele que também quer levar a paz em todos os lugares. Jesus, quando entrava nos ambientes, não dizia bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. A gente vai falar, nossa, que falta de educação. Não. Ele dizia paz
seja convosco. É com essa frase que eu quero encerrar a nossa conversa de hoje. Paz seja convosco. Que nós pudéssemos sair daqui e voltar às nossas atividades, aos nossos lares, aos nossos afazeres, mas que nós pudéssemos ser considerados filhos de Deus, ou seja, que nós pudéssemos pacificar os ambientes, que nós pudéssemos nos esforçar para pacificar os ambientes, mas não há como oferecer a paz se ela não sair de dentro de cada um. Não vai existir paz no mundo através de decreto, através de guerra, através de confronto. A paz no mundo só vai se estabelecer quando ela sair de dentro de cada habitante do planeta. Por isso, que nós possamos voltar aos nossos lares e que a paz seja convosco. Muito obrigado pela atenção.